A lição de hoje é carrão ou carroça? E o assunto é cuidados com o corpo. Muita gente acredita que Deus não se preocupa com isso, está mais preocupado com a nossa santidade. Será? Olá, adolescente, que saudade que eu tô de cada um de vocês, meus filhos. Mas eu tenho certeza que o Senhor já reservou o dia do nosso reencontro. Aliás, o motivo de nós estarmos em casa, isolados, esses tempos por causa do coronavírus, tem tudo a ver com a lição de hoje. Hoje, na 7ª lição da revista Crises, nós vamos falar de um assunto que, eu confesso, eu tenho negligenciado bastante. Mas eu tenho certeza que eu não sou a única. Hoje o nosso assunto é cuidados com o nosso corpo. Ah, tia Mari, mas eu já sei que tipo de roupa que eu tenho que usar, eu já sei que fazer tatu não é legal, eu já sei que eu não devo fumar, beber, usar qualquer outro tipo de droga, eu já sei que eu devo guardar o meu corpo em santidade. Então, qual é a novidade? Ok, você aprendeu muito bem formas de respeitar e de guardar santidade, mas e os seus cuidados diários com o seu bem-estar e com a sua saúde? Mas Deus se importa mesmo com isso? Lá em 1 Samuel não diz que os homens julgam pela aparência, mas que Deus olha os corações? É verdade, adolescente. Deus não nos avalia pela nossa aparência. Deus é o único que conhece o homem no seu íntimo e por isso ele tem interesse e só ele pode saber o que se passa no coração do homem. Mas nós não estamos falando hoje de aparência, nós não estamos falando de beleza, nós estamos falando de saúde. E Deus quer sim, Deus se interessa que nós cuidemos muito bem da saúde e do bem-estar do nosso corpo, assim como nós buscamos a santidade. Mas por quê? Lembre que o homem é formado por alma, espírito e corpo. Vamos ver isso lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, adolescente, é que Jesus pagou na cruz o preço por suas ovelhas inteiras. Ele comprou o pacote completo. Alma, espírito e... Ah, muito bem, agora você acertou. Adolescentes, nem podia ser diferente, porque o nosso corpo faz parte, sim, do plano de redenção. Se você pensa que você vai passar a sua eternidade lá no céu como uma alminha sem matéria, você está pensando errado. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios 15, 51 a 54, que diz assim, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Perceberam? O corpo será ressuscitado e transformado. Ele vai sim receber o upgrade, mas o corpo faz parte, sim, desse processo. Em Filipenses 3:21, inclusive, diz que o nosso corpo abatido será assemelhado ao corpo glorioso de Jesus Cristo ressuscitado. E tem mais. A etapa em que o corpo é transformado marca a vitória definitiva da vida sobre a morte. E você aí tratando o seu corpo como um mero coadjuvante, quando na verdade ele é um dos protagonistas, hein? A nossa revista faz um paralelo muito interessante entre o nosso corpo e um carro.
Não entendeu a analogia? Segue aí o raciocínio. Imagine que o Radonildo ganhou um carrão dos pais, uma verdadeira máquina mesmo. E era o primeiro carro dele. Então ele tentou, como ele era muito afoito, ele tentou usar o carro na marra, aprender a usar o carro sozinho. Então ele saiu apertando tudo quanto era botão, né? Ele tentava ligar o rádio e acionava o para-brisas. Ele tentava abrir o porta-malas e abria o capô. E aí ele teve que colocar o combustível. E lá no posto, ele entre a gasolina e o álcool, ele escolheu, claro, o álcool, porque era mais barato. O problema é que o carro do Radonildo começou a fazer uns barulhos muito estranhos. Mas ele não deu bola para isso. E até que o carro morreu de vez. E aí o Radonildo foi obrigado a levar na oficina. E lá na oficina, ele teve uma triste notícia sobre o conserto do carro. Vai sair caro. Ele entendeu que, se ele tivesse lido o manual do fabricante, ele ia saber que o carro dele é movido a gasolina e não a álcool. Ele não leu e acabou com o carro, colocando o combustível errado. Radonildo descobriu que, porque ele quis fazer tudo na marra, sem se informar com o fabricante, ignorar os sinais do carro e não levar ao mecânico, ele tinha transformado o carrão valioso que ele ganhou dos pais em uma verdadeira carroça. Tá, tia Mari? Então essa é a parte em que a senhora explica o que o carro tem a ver com o corpo humano? Calma! Vamos à nossa analogia entre carro e corpo. E vamos começar assim. Deus é o fabricante de carros humanos, ou seja, ele é o fornecedor do nosso corpo. E como todo carro, o corpo humano também tem um manual, que é a Bíblia. Nela estão todas as instruções de uso feitas pelo nosso fabricante. E a primeira delas, a primeira informação deste manual é a seguinte: este carro não é seu. Quer ver? Vamos olhar no nosso manual em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha só a importância de ler o manual. Realmente, esse corpo nos foi dado para uso por Deus, mas Deus é o verdadeiro dono. Nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Sabe aquela frase, meu corpo, minhas regras? Pois é, quando você for capaz de fabricar, de criar o seu corpo da maneira maravilhosa como Deus fez, com todos os detalhes, aí sim você vai poder dizer que o seu corpo pertence realmente a você. E aí você também vai poder fazer até mesmo um próprio manual para ele, com as suas próprias regras. Esse mesmo versículo que nós acabamos de ler no nosso manual, tem uma outra informação muito importante. No nosso carro, nós temos um passageiro muito especial. Com certeza, você já sabe quem é, né? Afinal, nós somos templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Então, o seu corpo não é seu, ele está emprestado para você e você tem um passageiro constante com você, que é o Espírito Santo. Você tem cuidado bem do corpo que Deus te confiou? Pense aí no Uber. Quando você pega o Uber, você e o motorista sabem que no final da corrida você vai fazer uma avaliação do serviço, certo? O que você avalia no Uber para dar as 5 estrelinhas para ele? Você vê logo se o carro está lavado, vê se dentro do carro está tudo limpinho, vê se a música que está tocando te agrada, vê se o motorista ele te oferece alguma coisa, uma água, um bombom, vê se o motorista é educado com você. Entendeu a comparação, né? O Espírito Santo é esse passageiro. E ele vai dar as 5 estrelinhas de acordo com a experiência de viagem que você proporcionou a ele. Se o Espírito Santo curtir, se ele
ver que você tem cuidado bem do que você recebeu de Deus, Ele com certeza vai querer continuar a viagem com você. E você vai poder contar com a doce presença do Espírito Santo no seu banco de passageiro. Será que o Espírito Santo daria 5 estrelinhas para você? Mas convenhamos, um carro é muito caro, não é? Mas o Radonildo, do nosso exemplo, ele não pagou nada pelo carro dele e recebeu de graça, né? Quem pagou alguma coisa foram os pais dele, que compraram um carro para ele. A mesma coisa com o nosso corpo. Ou você pagou algum consórcio para Deus para poder nascer? Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, você pagou alguma coisa para Deus? É claro que não. Mas, apesar de nós recebermos o nosso corpo de graça, como um presente dado pelo nosso Senhor, alguém pagou um preço por ele. E esse alguém é Jesus. Vamos ver essa verdade lá no nosso manual em 1 Coríntios 6:20. Diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando Jesus se sacrifica na cruz por nós, ele nos liberta da escravidão do pecado e passamos a pertencer a ele, agora, por escolha própria, quando declaramos que ele é o nosso Senhor e Salvador. E lembre, Jesus se sacrificou por você por completo, alma, espírito e corpo. Ele espera sim que você cuide bem do seu corpo e que ele seja usado para glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus e cuidado do seu corpo? Você já pensou qual o testemunho que você tem dado às pessoas com a forma que você trata o seu corpo? E isso nos leva ao próximo assunto, ao próximo tópico. Como você acha que deveria cuidar do seu corpo agora que sabe de quem ele é e quem habita nele? Para manter o seu carro, Radonildo precisava ter seguido as instruções de cuidados que o fabricante deu a ele no manual. O mesmo acontece com o nosso corpo. Ele precisa de manutenção e combustíveis certos para funcionar corretamente. Então, para fortalecer essa analogia entre carro e corpo, vamos relacionar os cuidados que o carro precisa com os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, tá? Então, apertem aí a tecla SAP, que tudo que eu disser vai ser traduzido na legenda. Bora lá? Olha só. Cuidados que o carro precisa. Dar combustível apropriado. Levar sempre ao mecânico. Guardar na garagem. Não exceder a velocidade e nem fazer ultrapassagens perigosas. Lavar e limpar sempre. E não carregar muita gente e nem mais peso do que o carro suporta. São apenas alguns dos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. Veja bem, eu não falei nada sobre transformar um Corsa 2 portas prata numa super Mercedes vermelha. Não. Eu não falei disso porque nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde. Cuidar do corpo não é se sacrificar para alcançar um modelo que o mundo impõe. E muita gente confunde isso, não é verdade? Quantos jovens não desenvolvem distúrbios alimentares por conta disso? Quantos jovens não passam a usar anabolizantes ou têm uma baixa autoestima ou desenvolvem uma depressão por não conseguirem se encaixar nesse padrão de beleza imposto pela sociedade? Mas não precisa entrar em crise. Agora sim, cabe aquele versículo de 1 Samuel, porque Deus não te vê como o mundo vê. Ele realmente não está preocupado com a nossa estética. Mas, adolescente, Deus está sim interessado
na sua saúde, no seu bem-estar e na forma como você tem cuidado desse presente valioso que Ele te deu, que é o seu corpo. Mas por que Deus tem esse interesse? Como vimos, o Radonildo não seguiu nada do manual do carro dele. E aí ele transformou um carrão numa carroça que já nem andava. Deus deseja que nós mantenhamos o nosso corpo em perfeitas condições para que ele possa cumprir a função dele. A primeira função do nosso corpo, como tudo nesse mundo, é glorificar a Deus. Mas a palavra de Deus fala especialmente sobre o nosso corpo lá em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, todas as coisas que nós formos fazer com o nosso corpo devem glorificar a Deus. E além dessa função, o nosso corpo é um instrumento para Deus. Nós podemos ver isso lá no nosso manual, em Romanos 6:13, que diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Nossa, cada parte do nosso corpo deve ser usado como instrumento de justiça oferecidos a Deus. E qual a maior comissão que Jesus nos deu? Pregar e levar o Evangelho a todas as pessoas. E a evangelização depende desse instrumento aqui. Ou vai o nosso espírito, a nossa alma na rua? Com licença, Senhor, o Senhor teria um minutinho para ouvir a palavra de Deus? No mínimo, a galera sairia correndo, não é mesmo? Devemos sim cuidar do nosso corpo, porque Deus espera usá-lo. Espera que a gente glorifique a Ele por meio do nosso corpo, seja louvando, seja pregando, seja testemunhando por meio das nossas ações. Em tudo isso, nós precisamos do nosso corpo. Devemos cuidar do nosso corpo tanto quanto nós damos atenção ao nosso espírito. Cuidar do corpo é um mandamento bíblico. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Cuide de si. Paulo escreve para Timóteo assim: cuide de ti mesmo e do que você ensina, e assim você salvará a si e aos outros que te escutam. O evangelista escocês Robert McCheyne, no leito da sua morte, com apenas 29 anos, disse: o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que eu faço agora com a mensagem? Veja bem, esse jovem dedicou a vida dele toda a servir ao Senhor. E vendo que estava morrendo tão novo, ele se entristecia por não poder mais contar com o instrumento que o Senhor deu a ele. Para Paulo, viver só tinha uma finalidade: servir a Deus. O corpo é a expressão física do homem. É o meio que nós temos para agir nesse mundo. Como podemos esperar servir ao Senhor se não preservamos o instrumento que Ele nos entregou? Adolescentes, se alguém tenta vender para vocês um carro novinho, mas com preço muito abaixo do mercado, muito barato mesmo, o que você faz? Letra A, você compra na hora, afinal, o seu amigo aí, ele é o Papai Noel. Ou letra B, você compra na hora, afinal, só pode ser bênção de Deus. Ou letra C, você não compra porque desconfia que tem alguma coisa errada com esse carro. Muitas super ofertas de adolescentes são verdadeiras armadilhas. Elas vêm num pacote bonito ou prometendo vantagens, alegria, bem-estar, diversão, adrenalina, mas dentro tem algo bem diferente. E aqui a gente volta à importância de saber as instruções do fabricante.
O manual do nosso fabricante diz que existem caminhos que para a gente são bons, mas que na verdade levam à morte. Se formos agir conforme a nossa própria cabeça, aproveitando as ofertas imperdíveis do mundo, sem buscar a sabedoria na palavra, como o Radonildo fez, tentando usar o carro na marra, nós vamos nos dar muito mal. E uma das super ofertas desse mundo são as drogas. Aliás, eu deixei para agora um dos cuidados que nós devemos ter com o carro, que é não colocar combustível, aditivo ou óleo ou qualquer outra substância suspeita não indicados pelo fabricante. Uma dupla que não resistiu a uma super oferta foi Adão e Eva. A serpente fez a maior propaganda para que eles comessem justamente o fruto que Deus havia proibido. Aquele fruto era a tal substância suspeita que o fabricante disse para não usar. A promessa era que eles iam saber tudo o que Deus sabia. Eles seriam como Deus. E os dois compraram a super oferta da serpente. Desobedeceram a Deus. E como consequência, eles perderam todas as maravilhas de viver no Jardim do Éden. E os seus corpos, saudáveis e puros, passaram a conhecer o que é dor, o que é doença e o que é envelhecer. Adão, tendo que trabalhar, passou a sentir dor nas mãos, nas costas, sentir cansaço. E a Eva conheceu a dor do parto. Adão e Eva receberam de Deus um carrão. E por terem caído na tentação, na super oferta enganosa, eles transformaram esse carrão em uma carroça. E você, prefere conservar seu carrão ou transformá-lo em uma carroça? Você, adolescente, pode até pensar que você está muito novo para ficar se preocupando com a sua saúde, né? As suas costas ainda não doem, você ainda tem muita energia para gastar, mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Será que a forma como você tem tratado o seu corpo hoje vai te permitir, depois, anos de boa saúde? Você considera que o que tem feito com o seu corpo agora vai te permitir envelhecer servindo a Deus? Vai te render anos e anos de boa saúde para ser instrumento do Senhor? Olhe, o meu bisavô Didico, ele morreu com uns 94 anos. Pense num homem de Deus, né? Ele era pastor e toda meia-noite ele se ajoelhava e orava e apresentava o nome de cada um da família a Deus. Haja disposição, né? Haja joelho e haja memória, porque é muita gente na família. Mas eu, até a morte do meu bisavô, eu tive meu nome apresentado a Deus em oração. Quer ser usado por Deus por muitos anos? Cuide da sua vida espiritual, mas também cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo. Lembre, ele está apenas emprestado para você. E o dono dele, que é Deus, quer que cuidemos muito bem dele. Amém? Então, adolescentes, que não nos falte nunca a sabedoria de Deus para todas as áreas da nossa vida, inclusive essa, a de cuidado do nosso corpo, a nossa saúde. Olha, quando eu vi que o assunto seria esse, eu tremi nas bases, porque eu reconheço que eu tenho negligenciado muito o meu corpo. Mas eu fiquei grata a Deus também, porque Ele queria, eu tenho certeza que Ele queria falar comigo também. E agora eu me comprometo a dar maior importância à minha saúde, e eu espero que cada um de vocês também se comprometam a isso. Repense
se vocês têm cuidado bem do corpo de vocês. É uma semana abençoada para todos nós. Eu estou morrendo de saudade dos meus filhotes, mas eu também tenho certeza que o nosso reencontro vai ser lindo. Então, um beijão para cada um de vocês e fiquem com Deus.